O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Esse 17º domingo do tempo comum, o evangelista de hoje, nós vamos ter uma sequência, a gente sai um pouquinho do ano B, que é Marcos, e nós tivemos o evangelho que foi escrito por São João. Mas não deixa de ter uma ligação com o domingo passado, quando Jesus passou para o outro lado do mar, e ali a multidão chegou junto, ou talvez até primeiro, e que Jesus tinha dó daquele povo, tinha pena, porque estavam como ovelhas sem pastor. A preocupação de Jesus com aquele povo faz com que eles venham e ele esteja com eles como pastor que apacenta o seu rebanho. Na primeira leitura de hoje, no livro dos Reis, nós vemos a posição de um homem chamado Eliseu. Ele que é como se fosse um sucessor do profeta Elias. Quando um homem levou a ele 20 pães de cevada, de trigo novo, Eliseu mandou que distribuíssem ao povo. Mas aquela pergunta, 20 pães para 100 pessoas? Quer dizer, nem pensar, não vai dar. Distribua e ainda vai sobrar. Todos comeram à vontade e sobrou.
Isso já é também uma alusão ao evangelho que nós ouvimos nessa multiplicação dos pães. Vejam que Jesus pode fazer milagres, quantos quiser. Olha que ele, como Deus, lá na criação, Deus do nada fez o mundo com tudo que nele existe, fez o homem, mulher, do nada. Então não é que não pudesse fazer do nada com que aquele povo se alimentasse. Primeiro a gente vê que Jesus subiu ao monte, ele atravessou o mar e subiu ao monte. Era com que uma alusão até de Moisés, que subiu ao monte Sinai para aquele contato mais íntimo com Deus. E subir ao monte tem um significado de estar mais próximo de Deus. É o lugar da contemplação, da oração. É o lugar em que a gente pode ficar mais sozinho. E na nossa linguagem de hoje, está lá no alto, está lá perto de Deus, está bem no alto. Tem o seu significado. Não é que a gente não possa estar lá na parte de baixo e estar com Deus, não é isso. Mas um simbolismo que a gente está mais em clima de oração. E Jesus, por várias vezes, ele sobe ao monte, assim como Moisés foi ao monte Sinai. E ali sentou-se com seus discípulos ensinando. É aquele tempo da aprendizagem, do discipulado, em que Jesus ensina aos discípulos. O discípulo é aquele que aprende. E eles foram aprendendo com Jesus. E como ele atravessou o mar, aí veio a multidão ao seu encontro. Qual que é a preocupação? Conforme o evangelho do domingo passado, que eu citei agora, pastor preocupado com as ovelhas que estão sem pastor. Jesus começa a ensinar. Ele começa a falar àquele povo. É a preocupação do alimento pela palavra. Isso a gente vê uma sintonia na nossa celebração eucarística que deve existir entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística propriamente dita. Então, nesse momento em que se proclama a palavra de Deus, é a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho, esse momento da homilia, com a liturgia eucarística propriamente, que é a partir do ofertório e com a comunhão, a consagração, ponto central da missa. Não se separam. Antigamente, nos primeiros séculos, os catecúmenos, aqueles que se preparavam para o batismo, iam para a celebração, só ficavam na liturgia da palavra. Acabava e tinham que sair. Mas não se separa. Nós não podemos, eu vou só uma parte da missa. Se eu chegar no ofertório, eu participei da missa inteira? Não. Não tem nada desse negócio de, eu não perdi o ofertório, a consagração, então não tem problema. Tem problema sim, porque a missa é um todo. E nós precisamos sentir, tanto quem fala a mesa da palavra, ou ambão, que é essa estante onde se proclama a palavra de Deus, e a mesa da Eucaristia, devem estar bem próximos fisicamente, porque não se separa a palavra de Deus. E Jesus falava para aquele povo, mas teve pena, porque depois de muito tempo, esse povo deve ter caminhado muito, estava com fome. E Jesus pergunta, como vamos dar alimento para esse povo? Aí vem um dos seus discípulos, o Filipe, fala, nem 200 moedas de prata bastariam para dar alimento a esse povo, para comprar alimento. Aquela mentalidade mercantilista, aquela mentalidade que tem que juntar dinheiro para comprar. Não, ele tem que juntar para fazer isso. Mas aí vem alguém entre os discípulos também, que é André. O próprio nome André, do grego Andrés, significa homem, humano. Aquele sentido humano. Tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Quer dizer, um recurso que a gente pode buscar onde a gente tem, ainda que seja pequeno. Não precisa juntar dinheiro. O que é isso para tanta gente?
Mas Jesus sabia muito bem o que ia fazer. E quando Jesus fala, faça o povo sentar-se, ele está dando como que um atestado de libertação daquele povo, de liberdade. Porque numa refeição, os poderosos, os ricos se assentam. Os escravos, os pobres ficam em pé. Seria mais ou menos isso. E Jesus faz com que todos se sintam livres. Podem sentar. Quando chega alguém à nossa casa, fica um pouquinho de vergonha, com medo, timidez. Chega e se assenta, a pessoa fica um pouco tremendo, mas depois se sente à vontade. Olha, fulano me convidou para sentar. Talvez eu tivesse que comer lá fora, ou talvez num lugar à parte. A gente se sente bem por um lado, apesar de todo o medo, toda a vergonha, né? A pessoa se sente livre, se sente igual aos donos da casa. E Jesus fez com que todos se sentissem nessa liberdade. E manda distribuir aqueles pães e peixes. Se André olha para aquele menino, é um pouco de libertação do menino também, porque nesse tempo nem a mulher e nem a criança tinha valor. Tanto que o Evangelho fala que cerca de 5.000 homens. Aqui parece bem mesmo sentido homem masculino. Porque em outra tradução fala assim, sem contar mulheres e crianças. E a mulher e a criança não tinham valor. E ali valoriza aquele menino, aquela criança, que se torna livre também, de poder partilhar. E se Jesus podia fazer um milagre de apenas aparecer pães e peixes, ele manda multiplicar 5 pães e 2 peixes, somando dá 7, que é o número da perfeição. Jesus é a perfeição, alimenta mais de 5.000 pessoas. Olha aqui, 7, 5 pães e 2 peixes, se fosse um em cada cesto, dariam quantos cestos? 7. Todos se alimentaram à vontade, ainda sobraram mais do que 7, foram 12 cestos cheios. E o que a gente vê nisso? Às vezes a gente fica preocupado, vai dar, vai não dar? Em casa, quantas vezes na simplicidade, na pobreza, tem um pão, a mãe tem que dividir aquele pão em pedaços iguais, distribuir igualmente para cada um, inclusive para ela, porque há divisão. Se aquele menino, não, isso aqui é meu, não, mas ele está pedindo, não, é para mim e para minha família, não, mas ele está pedindo, quer dizer, há esse espírito de entrega, de partilha. E nós temos muitas experiências, garanto que muitos de vocês já passaram por isso, muitos. Quantas vezes a gente vai promover um encontro, um momento de formação, faz assim, cada um traz o seu lanche, nós vamos colocar como partilha. Aí eu levo o que eu iria comer, o outro leva o que iria comer, coloca lá, todos comem e sobra. Talvez vai fazer até um piquenique, como é que é? Quando vai, como é que fala? Vai para o meio do mato aí, né? Monta sua barraca, cada um leva o seu, sobra. Porque há partilha. E quando a gente leva da gente, a gente quer comer tudo para não ter que voltar com peso para casa, não sobra e às vezes a gente não fica tão satisfeito. Quantas vezes, nossa, esse doce seu está tão gostoso, esse salgado seu está tão gostoso, me dá uma receita, isso, ele vai partilhando e ainda partilha o saber fazer. E quando Jesus fala em recolher as sobras, para que nada se perca, olha que frequentemente, notícia, recorde de produção de soja, recorde de produção de arroz, recorde de produção de frutas, laranjas, outros mais. No Brasil, que é uma terra fértil. E quanta gente passa fome no Brasil. No nosso meio, porque não há esse espírito de partilha.
tem que exportar para entrar dólar para o Brasil, tem que aumentar o crescimento da renda, mas a divisão não aumenta, porque cada um quer puxar mais para si. Muitas vezes os empregados são trabalhadores como escravos, trabalham por uma miserinha de comida, em troca do seu trabalho do dia, e aí os donos estão cada vez se enriquecendo mais porque exportam, e os pobres cada vez mais pobres, passando fome. Não vamos pensar alto, não, vamos pensar no nosso meio. Eu, vez ou outra, eu gosto de dizer, aprendi com uma pessoa, um amigo, uma paróquia onde eu trabalhei, até faleceu agora há poucos dias, deve ter uns 2 a 3 meses, Covid. Ele falou assim, quando eu almoço, eu não deixo sobrar um grão de arroz no prato. Para muitos é falta de educação. Ele falou, eu não deixo sobrar um grão de arroz no prato. Por quê? Se o Brasil, vamos supor, tem 200 milhões de habitantes, cada um que deixa sobrar um grão de arroz, claro que nem todo mundo come arroz, são 200 milhões de grãos de arroz por refeição. Mas dentre esses 200 milhões tem muitos que não comem porque não tem. E nós desperdiçamos. Fora aqueles que, com frequência, enchem o prato e deixam sobrar. É claro que algum dia a gente está meio indisposto, come, serve um pouquinho, e hoje eu estava com o olho maior que o estômago. Pode acontecer, não deve. Mas com frequência a gente come e sobra metade, e nem sempre se ensina aos filhos isso. É preferível servir mais vezes. Comeu tanto quanto quer, mas servir mais vezes do que encher e depois a criança não come nada. Eu fico com vergonha quando vou à casa de alguém e vejo, não quero mais não, talvez só mexeu, a mãe sabe que não vai comer, ao desperdício. Jesus falou, recolham para que não se perca nada. E às vezes nós somos responsáveis. Mas aquilo que sobrou não vai ter como partilhar para os outros. Não é isso. Mas é saber que há muita gente que passa fome, nós desperdiçamos. Vamos pensar um pouquinho mais nesse sentido. Primeiro, a partilha, aquele menino que coloca os pães e os peixes à disposição para a partilha, e é claro, o milagre da multiplicação. Se fosse só distribuir aquilo ali aleatoriamente, não dava para ninguém. Mas o milagre continua acontecendo. Muita gente fala assim, com a fome não tem jeito. Com o pobre não tem jeito, e vai continuar sempre assim. É o espírito de Filipe, que precisa de ter dinheiro, e nem sempre tem. Mas a partir do momento em que nós tivermos o espírito de André, e do pouco, a gente poder partilhar, podemos resolver muito a situação da pobreza, da miséria e da fome, pelo menos daqueles que estão ao nosso redor. O que nós fazemos? Nós procuramos concentrar ou procuramos partilhar com aqueles que precisam o que nós temos e o que nós somos? Façamos a nossa profissão de fé.